Então, amados, daí passamos a perceber o quanto é semelhante, né, uma coisa da outra, né? Ou seja, verdadeiramente, para quem tem alguma dúvida, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo realmente era um só com o Pai, porquanto suas pretensões, suas ações, suas intenções sempre caminharam de um mesmo sentido. Algo interessante também é como semelhantemente aquilo que aconteceu veio acontecer mediante o entendimento pelas palavras do apóstolo João lá, quando repetindo aqui lá em 1 João, na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 2, quando eu li do versículo 18 ao 20, ou do 18 e 19, mas agora indo mais adiante um pouco, no versículo 20, quando diz assim: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Isso aqui quando eu adverti acerca de algo que nos era dado por direito, que era o direito de discernir, né? A capacidade de discernir entre o que era o espírito do erro, no caso o espírito da manifestação do anticristo, né? E a unção do santo, que era o que? A permanência da ação do Espírito Santo sobre a vida daqueles que também assim o seguiam. Amém? E como eu disse, semelhantemente também é interessante como também era de um mesmo propósito, uma mesma intenção. Ou seja, a mesma palavra, né, o mesmo sentido da palavra, como lá em 1 João, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 2, versículo 20, quando fala sobre a unção do santo, né? Semelhantemente também, lá no livro de Josué, diz a palavra aqui, dando seguimento um pouquinho mais à leitura adiante, no capítulo 7, fala no versículo 13, algo relacionado à santidade, né? A obra da santidade que deve haver. E disse assim, ó, levanta-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Ou seja, entende o porquê que o apóstolo João também disse, saíram do meio de nós, né? Estavam conosco, mas não permaneceram conosco, porque se fossem de nós, permaneceriam conosco, né? E aqui algo no mesmo sentido, a palavra de Deus agora dizendo, né, confirmando que realmente não haveria vitória da parte do povo se aquilo que era maldito, que estava ali no meio, não fosse tirado do meio, né? Isso reforçando a ideia de que nos últimos dias a palavra da pregação deva ser nesse sentido, dessa separação que deva haver, né? Porquanto muitos têm sido esses que têm tentado fazer mistura, têm tentado colocar uma coisa no meio de outra, né? Então somente a fim de engordar aqueles que buscam salvar-se, né? Por meio da sedução, do engano, do espírito do erro, né? A manifestação do espírito do anticristo. Mas eis aqui a palavra de Deus dizendo: diante dos teus inimigos não poderás suster-te até que tires o anátema do meio de vós. E diz a palavra do Senhor, a partir do capítulo 8, que a cidade de Ai foi tomada e também destruída, e houve vitória da parte daqueles, porquanto depois da atitude do líder Josué, houve juízo da parte de Deus, e quando assim confirmado, segundo a ordem de Deus, assim que tirado do meio o pecado, o erro, né? Ou seja, a pretensão maligna. Qual fora o erro? A pretensão de Acã. E qual o sentimento que havia no coração de Acã? O mesmo sentimento que há na vida daqueles que agora se tornam anticristo, ou seja, o desejo pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância, né? A intenção de obter lucro, né? A intenção de promover a idolatria dentro do seu coração, né? A ponto de fazer com que uma ordem de Deus venha a ser questionada, e também
descumprida. E tem sido essa a intenção de muitos líderes espirituais hoje. Eles colocam o dinheiro como finalidade única, né, com finalidade de tudo. Ou seja, se a sua pregação não for no sentido no qual no final venha gerar algum lucro, é incrível, mas toda pregação, por incrível que pareça, tem que terminar em lucro, em dinheiro, em satisfação da carne. É incrível como esse espírito ele segue o entendimento daqueles que dantes eram discípulos de Nosso Senhor. Você pode reparar que todo o discurso dele, por mais que comece muitas vezes com pretexto de palavras de piedade, sabe, palavras de humildade, palavras no sentido da busca de uma salvação, sempre acaba no desejo, acaba, a finalidade de tudo é o lucro, é a obtenção do benefício de algo que possa vir acrescentar em seus tesouros. E fora esse o pecado de Acã. E é este o pecado que permanece na vida daqueles que, metendo a mão naquilo que não deve, causam, né, trazem sinal de anátema dentro do povo, ou seja, uma igreja contaminada por um espírito mundano, né? Espírito esse o qual influencia as pessoas, ao qual seduz as pessoas ao engano do erro. Por isso, e é nesse sentido que nós temos nos levantado, a fim também de pregar contra essa falsa doutrina, contra esta maldição que é parte do princípio da teologia da prosperidade, né? Não existe benefício maior do que o benefício da salvação da alma, né? Do que a gratidão dentro do coração de um servo que serve o Senhor não por aquilo que ele possa vir acrescentar, mas por aquilo que ele realmente é e representa na vida daqueles que sentiram a mudança dentro do caráter e na alma, porquanto a mão do Senhor é uma mão que abençoa de uma forma diferente, né? Tem gente que quando se fala em bênção logo pensam em carro, em casa, em viagens de avião, em uma boa conta bancária. Não é esse o galardão que Deus tem preparado para os seus filhos, amados. Infelizmente, só posso lamentar, e como as palavras do nosso Senhor Jesus dizia, aquele judeu disse, vós tem por pai o diabo, né? Porque o diabo é quem usa desse tipo de artifício para seduzir aqueles a qual ele já tem levado já de muito aos portões do inferno, né? Amém? É isso aí.